Boa noite. Nós somos do grupo Sim, Espiritista em Michigan, e hoje temos uma convidada especial do Rio de Janeiro, Maria Virgínia, e vai nos abrilhantar à noite com uma apresentação. Eu vou fazer a oração inicial e depois eu passo a palavra para a nossa convidada especial. Então, primeiramente, agradecer pelo dom da vida, agradecer por esta encarnação, agradecer aos amigos espirituais que nos protegem, nos intuem, estão sempre ao nosso lado, buscando nos ajudar a estarmos sempre no caminho do bem. Agradecer imensamente ao Mestre Jesus por toda a mensagem, todos os ensinamentos que ele nos trouxe e nos deixou, bastando apenas termos a vontade de colocá-lo em prática. E vamos agradecendo à equipe espiritual desse trabalho também, pela oportunidade de estarmos estudando e buscando nos melhorarmos para podermos estarmos sempre caminhando nessa linha do bem, estarmos sempre caminhando no bem e buscando colocar em prática, no nosso dia a dia, as mensagens do Mestre Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada por todas as oportunidades de nos tornarmos pessoas melhores, para que quando estiver no tempo de sairmos desta encarnação, que possamos encontrá-lo em um nível melhor do que chegamos. Vamos também direcionar as nossas orações da noite de hoje para todos os espíritos que nesse momento estão se despedindo, estão partindo, mudando de plano, estão voltando para o mundo espiritual. Que eles sejam bem recebidos, bem amparados e ajudados também. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixei, Mestre, cairmos em novas tentações, mas livrai-nos de todo o mal, agora e para sempre. Que assim seja. Obrigada, Virgínia, por estar conosco. Obrigada. Agora é com você. Ok. Hoje a gente vai fazer um estudo de uma parte do Sermão do Monte. Esse Sermão do Monte está inserido no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. E é uma parte muito importante de tudo que o Mestre nos deixou. Porque Mahatma Gandhi, que não era cristão, disse que se todos os livros do planeta tivessem sido perdidos, não houvesse mais nenhum livro, e que só o Sermão do Monte tivesse sido salvo, que nada estaria perdido. Tal a concentração de mensagens e de conhecimento que o Mestre nos deixa. É realmente uma riqueza, é onde está o Pai Nosso, é onde está as bem-aventuranças e é onde está essa parte que nós vamos fazer o estudo hoje, que é o capítulo 6. E essa parte que nós vamos estudar, ela está também no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec pegou, ela está no capítulo 25, no item 6. E o nome é Observai os Pássaros do Céu.
A gente baseou o estudo num estudo que foi feito em Minas, na União Espírita Mineira, pelo Dr. Honório Onofre Abreu. E ele, como é que ele fazia? Ele e a equipe dele faziam o que eles apelidavam de miudinho. Eles pegavam o Evangelho, pegavam o versículo, pegavam as palavras do versículo e iam estudando e dando ao seu significado. E eles fizeram esse livro aqui, eu não sei se dá para ver, chama Luz Imperecível. E é a coordenação do Dr. Honório Abreu, e tem várias, é o Evangelho todo esmiuçadinho. E é muito interessante, porque aí você vai se aprofundando cada vez mais. Ainda hoje é feito esse tipo de estudo lá em Minas, mas hoje em dia está sendo feito também do Evangelho de Mateus, mas está sendo feito pelo Aloísio Elias. Se vocês quiserem, coloca Aloísio Elias miudinho e aparece no YouTube. Mas então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar parágrafo por parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos tentando ver o significado. O primeiro parágrafo que está no Evangelho é: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, também estará o vosso coração. E aqui a gente pode ver: não acumuleis tesouros na terra. Qual o significado de tesouro? Tesouro é tudo aquilo que nos é caro, que nos é precioso, né? E isso é muito subjetivo. Nós podemos ter pessoas com vasta situação financeira bem privilegiada, desapegados da matéria. E podemos ver, como muitas vezes a gente vê, moradores de rua com carrinhos, com latas velhas, com garrafas. Aquilo é o tesouro para eles. Então, não necessariamente o apego está nas coisas, né? O apego está na pessoa, àquilo que ela se apega. Depois, Jesus nos fala: onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. E aí a gente pode refletir: a ferrugem e os vermes, a traça, né? Ela só vai corroer aquilo que não está sendo usado. Portanto, aquilo que não está sendo necessário para a nossa vida. E aí Jesus nos informa do necessário. O que é necessário? Que isso daí é muito subjetivo, né? E esse necessário, ele vai se modificando ao longo da nossa vida, com o que a gente vai aprendendo, principalmente na doutrina espírita. Eu acredito que isso ocorra com muitas pessoas, porque nós vamos aprendendo o significado verdadeiro das coisas e vamos recolocando o que era imprescindível para nós em outros locais. Uma vez perguntaram para o Chico o que era necessário, o que era supérfluo. E Chico, que tinha poucas necessidades, como ele mesmo dizia, falou o seguinte: o necessário é o pão, o supérfluo é a manteiga. Quer dizer, não é... o que ele quis dizer?
que o necessário é aquilo que da nossa sobrevivência. Nós podemos ter outros supérfluos, né? Que podemos viver sem eles. Também com os ladrões que roubam. O que é nosso não pode ser roubado. Só pode ser roubado aquilo que é nosso. Toda a matéria nós vamos deixar aqui. Viemos com uma bagagem da espiritualidade ao reencarnarmos, e na passagem para a pátria espiritual levaremos outra bagagem. Esperamos melhor, né, do que a que nós chegamos. Então, tudo que nós temos aqui de matéria é usufruto nosso, porque nós não vamos levar nada. Nós vamos levar só aquilo que nós construímos dentro do nosso espírito, né? E os tesouros do céu são os nossos bens espirituais, são as nossas virtudes, que não podem ser roubados e são alienáveis. Portanto, são todas as virtudes que nós adquirimos, então são nossas para sempre. No segundo parágrafo, Jesus nos mostra: eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Novo alerta do Mestre para refletirmos sobre o que é essencial e o que é acessório. Porque muitas vezes nós nos equivocamos e achamos que algumas coisas supérfluas são essenciais. Por várias coisas. Pelo nosso conforto, pela mídia, pelo meio em que vivemos. E muitas vezes essa confusão nos deixa inquietos, nos deixa angustiados por não conseguirmos preencher toda uma situação que muitas vezes, se refletirmos, é uma situação fictícia, não é uma situação verdadeira, não é uma situação essencial. A vida, como Jesus aqui nos diz, é uma dádiva divina e cabe a nós conservá-la, tanto biológica como espiritual. E a vida biológica é muito importante. A nossa alimentação, a nossa higiene, o resguardo do nosso corpo, entender as nossas limitações, sobre o que eu posso fazer, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo. Isso tudo é um cuidado que nós temos que ter conosco, porque o nosso corpo é um veículo de importância inestimável para garantir a manifestação do espírito. Na realidade, nós somos um espírito, né? Que usamos o nosso corpo para que o nosso espírito, a gente fala nosso espírito, mas na realidade a gente não é nosso espírito, é o espírito, né? Ele se enriqueça e evolua. A nossa vida espiritual também deve garantir harmonia, serenidade e paz de consciência, né? E devemos valorizar o nosso corpo, como a gente já falou, mas não valorizar mais o exterior do que o interior. É preciso administrar tudo isso com muito equilíbrio. Temos dificuldade? Temos, porque nós estamos na matéria, precisamos da matéria, e muitas vezes nos equivocamos. Mas daí a importância da doutrina para sempre nos chamar para o essencial,
para aquilo que é verdadeiro, nas nossas preces, nos nossos estudos. Isso é muito importante, para ter como se a gente tivesse um prisma, um caminho a seguir. E essa bússola, a doutrina, é uma grande bússola pela qual a gente pode chegar no caminho verdadeiro. Entretanto, ela é a bússola, como a doutrina, só é útil se a gente faz uso dela. Se só a gente tem a bússola, mas a bússola está indicando para um lado e a gente vai para o outro, não vai adiantar nada. É a mesma coisa a doutrina. Se a doutrina nos fala das leis divinas, do que nós precisamos fazer, mas a gente insiste num outro caminho, não vai dar certo. No outro parágrafo, nós temos: observai os pássaros do céu, não semeiam e não ceifam, e nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar um côvado a sua estatura? Esse côvado era uma medida antiga, parece que era meio braço, porque eles tinham essas medidas antigas, né? Então, Jesus, com a sua didática, ele faz uma analogia para nós, dizendo que os pássaros, eles cumprem a sua função e são abastecidos com as suas necessidades por Deus. Nós que estamos no estado evolutivo muito maior que o deles, né? Muitas vezes ficamos apreensivos. E Jesus fala: não sois muito mais do que eles. Então, Jesus nos coloca num patamar de maior evolução do que os pássaros. Mas, ao mesmo tempo, ele nos recorda das nossas limitações. Quando ele fala que nós não podemos, qual dentre vós pode, com todos os seus esforços, aumentar um côvado a sua estatura? E nós não podemos, nós somos extremamente limitados, principalmente nesse sentido. Altura, tem cabelo, não tem cabelo, é de um jeito, é de outro. Nós temos um corpo, uma aparência que nos foi dada, exatamente necessário para a nossa encarnação. Nós viemos direitinho, não teve engano, foi tudo certinho. E nós temos instrumentos dados por Deus para elaborar todas as nossas funções aqui no plano material. Nós temos os tempos, nós temos as condições, matéria suficiente para a evolução de tudo o que nós precisamos. No outro parágrafo, Jesus nos fala: porque também vos inquietais pelo vestuário, observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje, e amanhã será lançado na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Aqui Jesus fala que a gente está muito inquieto pela vestimenta, e pelo que vamos comer. E a vestimenta é uma das coisas que nós nos desviamos do essencial. Porque o objetivo da nossa vestimenta é proteger o nosso corpo do frio, do calor, de machucar a nossa pele, que nós não temos pelo, né? E foi desviado essa finalidade, né?
para determinar a personalidade da pessoa, o nível socioeconômico e cultural. Então, o que muitas vezes nos leva a julgar os outros é pela forma como ele se veste, pela forma como ele se apresenta. Evidente que tem níveis, vamos dizer assim, de higiene, de níveis diferentes, mas muitas vezes a gente pode observar que temos muito mais daquilo que necessitamos. Os lírios do campo, apesar de estarem na nossa retaguarda evolutiva, distantes da inteligência e da razão, também são beneficiados pela misericórdia divina. E Jesus aqui nos diz que eles não trabalham nem fiam, mas cumprem também o seu papel na criação e rumam para a perfectibilidade como nós. E Jesus, na comparação com as vestes de Salomão, ele faz uma comparação das vestes de Salomão, que ele só vestia com sedas, era assim, o máximo que tinha naquela época, Salomão se vestia. E Jesus fala da simplicidade das flores, do lírio do campo. Então, das flores, das folhas. Se a gente vai numa floresta, se você vai num jardim, você começa a ver as folhas, as flores, de diversas cores, diversos matizes. Uma folha não é idêntica à outra, cada folha é diferente. O mundo é uma diversidade absurda, né? As folhas, cada folha tem uma programação, cada folhinha de uma árvore que tem, sei lá quantas folhas tem uma árvore. Então, imagine uma floresta amazônica, a diversidade e a complexidade de toda essa natureza. E até vi uma coisa interessante, dizendo que os gêmeos idênticos têm o mesmo DNA, mas eles têm digital diferente. Uma coisa que não é explicável pela ciência. Os cientistas não conseguem explicar isso. Como tem o mesmo DNA e a digital diferente. Então, a diversidade da natureza é uma coisa incompreensível para nós, da majestade de Deus. Agora, como ele diz, ó homens de pouca fé, apesar da gente ver toda essa natureza, apesar de saber toda a divindade de Deus que nos coloca, tudo isso na realidade para que nós possamos viver e que nós possamos evoluir. Mesmo assim, a gente tem fraca a nossa fé. A gente deixa de se beneficiar de tudo que temos direito e capacidade para fazer, nos tornando muitas vezes alienados da nossa grandeza. Não, eu não sou capaz, e a gente esquece que nós somos, como Jesus falou, sois deuses, Deus está em vós, sois capaz de fazer tudo o que faço e muito mais. Então, muitas vezes a gente se esquece disso por qualquer motivo. Às vezes, vamos dizer assim, um pouco de preguiça. Ah, não, eu não sou capaz. É que exige trabalho, exige dedicação, né? Exige sair da nossa zona de conforto, que é uma zona muito boa de estar, muito confortável, como mesmo ela diz, mas é uma zona onde não cresce nada, não acontece nada, absolutamente nada. E aqui Jesus nos fala, depois no próximo
Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Então, há muitas atividades artificiais e reais, produtos de propaganda, como a gente já falou, e a gente às vezes quer comprar uma coisa, comprar outra, não para nós, para o nosso filho, para as pessoas que a gente quer. E quanto mais a necessidade, mais a nossa angústia, mais a nossa inquietude, né? E ele fala dos pagãos, porque os pagãos não acreditavam na vida depois. Então, para o pagão, só essa vida importava. E então, para o pagão, ótimo, né? Fazer tudo que tem aqui. E a gente agora vai lembrar, nas obras póstumas, né? O Espírito de Verdade que fala para Kardec. O que eu vou falar agora é uma pergunta que Kardec falou ao Espírito de Verdade, que está na segunda parte, no item Meu Guia Espiritual, de 9 de abril de 1856. Então, Kardec disse assim, porque aí o Espírito de Verdade está falando para ele tudo como que vai ser o trabalho dele, a missão dele. Dissestes que serás para mim um guia, que me ajudará e protegerá. Compreendo essa proteção e o seu objetivo dentro de certa ordem de coisas, mas poderias dizer-me se essa proteção também alcança as coisas materiais da vida? E Kardec entendeu que para a missão dele, ele iria ter a cobertura, vamos dizer assim, suficiente, a proteção suficiente para que ele chegasse no seu final. Mas Kardec está perguntando da vida material, porque ele precisava comer, ele precisava morar, ele precisava se vestir, né? Ele tinha todas as necessidades que nós temos. E aí o Espírito de Verdade responde, nesse mundo, a vida material é muito de ter-se em conta. Não te ajudar a viver seria não te amar. E é maravilhoso, porque depois na nota seguinte, Kardec coloca que realmente, sempre quando ele precisou, ele teve, nunca precisou, teve lutas, ele falou assim, sempre que meus antagonistas sempre foram reduzidos, e nas diversidades que não puderam ser evitadas, sempre foram suavizadas e largamente recompensadas por satisfações morais gratíssimas. E eu acho que isso é muito importante para a gente, porque a gente fala muito da vida espiritual, da vida espiritual, da vida espiritual, mas é importante que a gente tenha esse equilíbrio, vida material e vida espiritual, né? Não é só a vida espiritual, mas nós estamos na matéria, né? E a gente precisa dessa matéria para crescer, para evoluir. Porque a gente evolui na erraticidade, mas a prova mesmo, né? A prova final é aqui na matéria. E no último parágrafo, Jesus nos disse, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Quando ele diz buscai primeiramente o reino de Deus, a gente tem uma frase de Sêneca que diz o seguinte, nenhum vento sopra a favor de quem não sabe aonde ir. Então, primeiro a gente precisa determinar aonde a gente quer chegar, o que a gente quer alcançar, para depois a gente fazer o caminho. Porque se você vai caminhando, mas se você não sabe onde está, você não vai chegar a lugar nenhum. Primeiro você tem que ter o objetivo, né? Então, para buscar algo, a gente deve saber o que é, como é e o que a gente quer fazer. E a gente não pode não podemos nos esquecer que através das reencarnações somos colocados como precisamos, com quem precisamos, onde precisamos e quando é o melhor para o nosso espírito mortal. Não é o melhor, o menos
problemático, não. É onde nós estamos para melhorar a nossa evolução. E para isso, né, a gente tem uma frase de Eurípides Barçanufo que é, assim, indescritível, tá? Na minha bancada. Eurípides disse o seguinte: jamais os sintais sozinhos na luta. Estamos convosco e seguiremos ao vosso lado. Invisibilidade não quer dizer ausência. O professor Eurípides sempre nos ampara com toda a sua amorosidade em todas as nossas tarefas. Invisibilidade não quer dizer ausência. Então, nas horas que nós nos achamos sozinhos, nas horas que nós achamos que não vai ter solução, que a gente não vai dar conta, é a gente se ligar ao plano espiritual, que eles sempre nos ajudam. Se eles suprem a necessidade das aves, dos pássaros, se eles suprem a necessidade dos lírios do campo, quanto mais não vai suprir as nossas necessidades. Então, a gente precisa fortalecer a nossa fé, né? E só para finalizar, quando Jesus fala, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si, a cada dia basta o seu mal. Ele não está falando para a gente só viver hoje e esquecer o futuro. Previdência, sim. Inquietude, não. O que nós muitas vezes ficamos é inquietos pelo dia de amanhã, né? Nós precisamos ter previdência, mas nós temos que saber que o nosso traçado, que o nosso caminho está na mão de Jesus, do plano espiritual. E no livro Jesus no Lar, no item 22, eu vou resumir, porque senão acho que o tempo vai sofrer. Chamado Talismã Divino, onde a mãe de João e Tiago pergunta para Jesus: Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que possa nos favorecer? Porque eles viam Jesus curando os loucos, os cegos, fazendo tudo aquilo que ele fazia. Então ela falou assim: será que você tem alguma coisa que nós possamos fazer isso? E Jesus dizia: realmente, eu conheço um talismã de maravilhoso poder, né? Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons do Pai. Descortina o entendimento, estende possibilidades de luminosa comunhão, descerra passagens de luz aos espíritos, permite abençoadas sementeiras, reveste-se de 1000 oportunidades de paz com outros, dá comunicação com os mananciais celestes da intuição. Sem esse talismã divino, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na Terra. E aí todos ficaram super curiosos. Isabel perguntou para ele: mestre, onde poderemos adquirir semelhante bênção? Precisamos desse acumulador de felicidade. Ah, Isabel, esse bendito talismã é propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando. É o presente. Cada minuto de nossa alma permanece vestido de prodigioso poder oculto, e quando sabemos usá-lo no infinito bem, porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. O tempo é um divino talismã que devemos aproveitar.
Nós vivemos no eterno presente, onde o passado é experiência e o futuro é oportunidade. Então, como Jesus nos fala no sermão e nos alerta em todas as suas falas, é importante que nós vivamos o presente com todas as nossas forças e nos conectando sempre com a espiritualidade que está sempre nos auxiliando, sempre nos rodeando, para que nós tenhamos sucesso nessa encarnação. Graças a Deus. Obrigada, Virgínia. Foi muito bonita, muito oportuna a sua apresentação e vários pontos me chamaram a atenção, vários. Eu estava aqui pensando, vários pontos foram assim, bem importantes. Alguns foram puxão de orelha, outros foram um alerta, outros foram só uma recordação, mas assim, eu acho que tem muito aprendizado, muito para a gente colocar em prática aí, no que você falou. E algo que para mim foi como um puxão de orelha foi quando Jesus fala, homens de pouca fé, né? E eu me incluo nesse grupo aí de homens de pouca fé, né? A gente sempre duvida, né? A gente sempre fica inseguro com relação aos acontecimentos, né, que a gente vive, e tudo isso é uma prova de pouca fé, né? Porque eu fico, né, esperando que algo venha quando eu é que tenho que dar os passos, né? Sair da minha zona de conforto, como você muito bem falou, sair da zona de conforto, dessa ilusão de que a gente fica vivendo, esperando que algo mude quando a gente não quer mudar. A gente quer continuar do mesmo jeitinho, bonitinho, sem mudanças, né? E o que a gente quer amanhã, para o futuro, a gente tem que fazer hoje, como você muito bem falou, a questão do agora, né? De você saber o que você está fazendo, vivendo o aqui e o agora. Né? A gente sofre, né? Eu estava lendo em algum lugar, não lembro bem, que dizia assim, que a gente sofre é porque a gente fica no passado ou fica no futuro. Se você vive no presente, não tem sofrimento, porque você está vivendo, né? Eu achei isso assim muito oportuno na sua fala, muito interessante. E para finalizar, eu gostaria de trazer o exemplo da semente. Se a semente quiser continuar sendo semente, ela nunca vai deixar de ser semente. Mas se ela quiser se transformar em uma árvore para dar frutos, ela tem que morrer, ela tem que se transformar para que ela germine e possa virar uma planta, uma árvore e ter frutos. É a mesma coisa conosco. Para a gente poder germinar, né, dar frutos, algo tem que se transformar. E a gente tem essa resistência, né? E eu acho que a gente precisa ter fé, porque Deus, ele é bondoso. A gente faz erro, eu faço erro, eu cometo erro, eu penso bobagens, mas Deus sempre está consertando esses meus equívocos, esses meus erros. E eu acho que o que eu preciso é mais fé, é ver esse Deus como todo-poderoso e todo-bondoso, também no meu dia a dia, na minha vida, né? Me ajudando. Eu tomando as ações, tendo as atitudes, mas contando sempre com essa bondade infinita que é o nosso Pai. Obrigada, Virgínia. Mais alguém? Eu queria fazer dois comentários. Primeiramente, meus parabéns pela sua apresentação, muito bem colocada. O texto foi bem elucidativo e trouxe bastante inspirações. E uma delas é com relação a o que você falou quase no fim, a respeito da missão
que cada um precisa descobrir. Na realidade, a gente já elaborou essa missão antes de encarnar. A gente só não tem consciência disso, né? E esse para mim, no momento que você mencionou isso, é um dos maiores desafios, porque para a humanidade, né, para a materialidade do ser humano, porque a gente que tem consciência da espiritualidade sabe que esse plano já foi definido antes e que o melhor resultado da nossa existência será atingido na medida que a gente cumprir com esse plano, mas a gente simplesmente não sabe qual é o plano que a gente fez. Isso realmente é complicado para a gente, né? Nós, seres humanos. Acredito que se a gente, primeiramente, tivesse mais fé, como você diz, a fé que diz que não tema que Deus proverá, né? E se a gente tivesse essa fé, a gente se preocuparia menos com a materialidade, eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar para poder conseguir comprar o pão nosso de cada dia, né? Se por acaso eu ficar doente, eu não vou poder trabalhar mesmo. E aí eu tenho que acreditar e tenho que ter fé que Deus vai prover. Alguma coisa vai acontecer que vai me ajudar. E eu tenho vários casos de várias pessoas que tiveram essa fé e isso aconteceu. Nada faltou para elas. Então, se a gente acreditar nisso realmente, não tiver essa fé, a gente vai estar menos preocupado, menos apegado à materialidade e a gente vai ter uma visão mais clara do que é realmente a nossa missão nessa existência. Muito obrigado. Fui muito feliz a sua palestra e de coração agradeço muito as suas palavras. Mais alguém vai querer falar? Então, nós podemos terminar, então, encerrando. O Ivo faz a nossa mensagem final, a nossa oração. Meus caros amigos do plano material e do plano espiritual, vamos novamente nos reunir mentalmente para agradecer a oportunidade que nos foi dada de ouvir estas palavras tão inspiradoras da nossa amiga Virgínia, que se dedicou tanto à elaboração desse trabalho. As inspirações foram muitas e, com certeza, elas chegarão também aos nossos amigos do plano espiritual. Vamos agradecer também a espiritualidade amiga que trabalhou para que nossa reunião existisse, trazendo os outros que precisaram ouvir essas palavras, esses conceitos, e como nós aprender com eles. Vamos levar essa oração também a todos aqueles nossos amigos que não puderam estar aqui presentes hoje, bem como aqueles que estão enfermos, e agradecer e pedir ao nosso Mestre Jesus e nosso Pai maior, nosso Criador, nosso Deus, a inteligência suprema do universo, que continue a nos dar força e determinação na caminhada da nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus.